Amém, irmãos? Quantos estão felizes aí? Abra suas Bíblias em Gênesis 22, versículo 1 até o versículo 17. Sucedeu depois dessas coisas que Deus provou a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Prosseguiu Deus: Toma agora teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Vai à terra de Moriá e oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te hei de mostrar. Levantou-se, pois, Abraão de manhã cedo, albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços e Isaque, seu filho. E tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para ir ao lugar que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão os olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, eu e o mancebo iremos até lá. Depois de adorarmos, voltaremos a vós. Tomou, pois, Abraão a lenha do holocausto e a pôs sobre Isaque seu filho. Tomou também na mão o fogo e o cutelo, e foram caminhando juntos. Então disse Isaque a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Respondeu-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois iam caminhando juntos. Havendo eles chegado ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali o altar e pôs a lenha em ordem. O amarrou a Isaque, seu filho, e o deitou sobre o altar em cima da lenha. E estendendo a mão, pegou no cutelo para imolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. E ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estendas a mão sobre o mancebo, e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, visto que não me negaste teu filho, o teu único filho. Nisso levantou Abraão os olhos e olhou, e eis atrás de si um carneiro embaraçado pelos chifres no mato. E foi Abraão, tomou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Pelo que chamou Abraão aquele lugar Jeová Jirê, de onde se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez do céu e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandemente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a terra dos teus inimigos. Amém. Eu quero falar sobre um assunto hoje que quase não falamos, é sobre dinheiro, que é algo que muitas pessoas nem concordam que deva ser falado sobre dinheiro na igreja. Tem pessoas que acham que a igreja não é lugar de ficar falando sobre dinheiro, mas na Bíblia, irmãos, está falando sobre fé 215 vezes. Está falando sobre salvação 218 vezes. Está falando sobre oração 508 vezes. E sobre dinheiro fala 2.085 vezes. Se está na Bíblia, é porque é para falar. Se Deus não quisesse que falasse sobre dinheiro, Ele não teria colocado nada na Bíblia. Não é porque o dinheiro é a coisa mais importante na vida do crente. Não é que o dinheiro é mais importante na sua vida. Não. A salvação é mais importante do que o dinheiro. A fé é mais importante do que o dinheiro. A oração é mais importante do que o dinheiro. Só que a Bíblia fala tantas vezes sobre dinheiro, é porque isso tem sido uma pedra de tropeço na vida de muitas pessoas, de muitos crentes. E a gente tem vivido uma vida de derrotas na vida financeira, porque a gente não tem obedecido o que a palavra fala a respeito do dinheiro. A gente não tem crido no que Deus tem nos ensinado a respeito do dinheiro. E é um problema na maioria dos crentes, irmãos. Na maioria de nós é um problema o tal do dinheiro. Eu estava vendo no Facebook, tem uma postagem lá que fala assim: não dê o seu dízimo na igreja, compre cestas básicas e doe para uma família carente. Essas pessoas que falam isso, elas falam porque elas têm amor ao dinheiro, porque muitas vezes são avarentas, porque muitas vezes não têm coragem e não têm amor pela obra. Jesus falou para os fariseus o seguinte: dê a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus.
Então o que é devido a Deus, nós devemos dar a Deus. Amém? Só que a gente vê que isso tem sido uma coisa muito complicada, muito difícil hoje em dia, nas nossas vidas, e por isso que muitos de nós temos vivido uma vida embaraçada na situação financeira. A gente não tem sido prósperos como a Bíblia quer que nós sejamos prósperos, e Deus não quer que você seja um miserável. Ah, pastor, mas Paulo, então foi o pior dos homens, porque Paulo não tinha nada. Irmãos, Paulo foi o seguinte, ele abriu mão dos direitos dele, por causa do Evangelho. Mas ele mesmo, o próprio Paulo falou o seguinte, aqueles que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Ou seja, é direito dos pastores, ou daqueles que estão pregando o Evangelho, viver do Evangelho, terem um sustento, terem um dinheiro. Graças a Deus que aqui na nossa igreja, o pastor Gilmar tem o trabalho dele, mas tem igrejas que não têm, e esses pastores que estão 24 horas por dia trabalhando na obra de Deus, são muito atacados pelas pessoas, mas é direito deles, receber um salário da igreja, amém? Mas o que essa palavra que a gente leu tem a ver com isso? Ali está falando, irmãos, que Abraão, ele pega o seu filho Isaque, para levá-lo a um sacrifício. Isaque representa você e representa eu. Isaque somos nós, e Deus fala para Abraão, leva teu filho e sacrifica-o a mim, em um monte que eu vou te mostrar, lá na terra de Moriá. E ele sai com o filho dele para levar, e aquela criança vira para o seu pai e fala assim, pai, está aqui a lenha e está aqui o fogo, mas cadê o cordeiro? Cadê? E Abraão vira para o filho dele e fala assim, Deus proverá para si o cordeiro, meu filho. Irmão, Deus é o Jeová Jireh, é o Deus da provisão, Ele é o Deus da provisão. E a palavra fala que eles seguem, acham um lugar, Abraão prepara o altar, coloca a lenha, coloca o seu filho sobre a lenha. Irmãos, lenha fala de cruz, cruz fala de maldição. Você e eu estávamos debaixo da maldição da lei, você e eu estávamos condenados pela lei, você e eu não tínhamos salvação. Fogo fala do inferno. Então quando ele fala, pai, está aqui a lenha e está aqui o fogo, irmãos, isso era para nós. Maldição na cruz e inferno era para nós. Nós deveríamos ser malditos e ir condenados para o inferno. Mas ali a gente vê que Abraão, quando vai sacrificar o seu filho, ele olha para trás e ele vê o quê? Um cordeiro amarrado pelos chifres. Quem é o cordeiro, irmãos? Jesus. Jesus morreu a sua morte. Jesus se tornou maldito em seu lugar. A Bíblia fala assim que maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. E que Cristo se fez maldição por mim e por você. E a palavra fala que ele, além de se tornar maldito, quando ele recebe todos os pecados, todas as doenças na cruz, ele é condenado ao inferno. E ele vai para o inferno no seu lugar e no meu lugar. E no inferno ele passa 3 dias. Jesus não foi lá no inferno passear, irmãos. Ele foi lá porque ele levou os nossos pecados. Porque ele morreu os nossos pecados. E como um pecador, era justo que ele fosse para o inferno. E ele foi para o inferno, no nosso lugar. Só que quando Abraão olha para trás e vê aquele carneiro amarrado pelos chifres, que chifre fala de autoridade. E Jesus, irmãos, ele tinha toda a autoridade aqui na terra. Ele falou assim, olha, a minha vida ninguém a tira. Ninguém pode tirar a minha vida, eu mesmo a dou. Ele abriu mão da sua autoridade para morrer por você e por mim, para ir para o inferno, para ser condenado. Só que a palavra fala que quando Deus proveu um cordeiro ali para Abraão, Abraão chamou aquele lugar de quê? O monte do Senhor proverá. Irmãos, existe um lugar onde Deus provê tudo o que você precisa. Esse lugar é Cristo. Jesus, irmãos, ele é o lugar onde você não tem falta. A Bíblia fala assim, o Senhor é o meu pastor, nada. Você sabe o que é nada? Nada, irmão, está falando de dinheiro? Tá. Está falando de saúde? Está falando. Está falando de família? Está falando de tudo, irmãos. Em Cristo você não tem falta de nada. E a gente vê que hoje em dia as pessoas não estão
dando os seus dízimos, não estão ofertando, porque elas têm medo de faltar. Não, se eu der o meu dízimo, vai me faltar para pagar a luz. Olha a mentalidade da igreja hoje. Olha como é que anda a nossa mentalidade. Uma mentalidade de miserável. Uma mentalidade de pessoas pobres. E eu quero falar uma coisa para você. Quem crê que Jesus levou seus pecados na cruz? Se Jesus levou seus pecados na cruz, Ele também levou sua pobreza. Abra 2 Coríntios 8:9. Porque já sabeis, ou já conheceis, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Você, irmão, não pode andar com uma mentalidade de miserável, de pobre. Você é rico no Senhor Jesus. No Senhor Jesus nada vai te faltar. Então, a gente precisa renovar a nossa mente, dando lugar à palavra do Senhor e nos vendo como pessoas supridas em Deus. Irmão, Deus é o seu Pai. E a Bíblia diz que Ele é o Deus do ouro e da prata. Você acha que um pai que é dono do ouro e da prata vai deixar faltar alguma coisa para você? Então, irmãos, não fique com medo de entregar o seu dízimo, porque você está só trazendo coisas ruins para você. Não retenha o que é de Deus. Jesus falou, dê a Deus o que é de Deus. Se você, irmãos, quer ter uma vida abençoada pelo Senhor, comece a confiar, porque quando você deixa de dar o seu dízimo, é porque você não tem fé nele. Você não tem fé que você é suprido. Você não tem fé que Ele está cuidando de você. A Bíblia fala assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o encontrarás. Pão fala de necessidade. Lança a tua necessidade sobre as águas. Águas fala da palavra de Deus. Lança as tuas necessidades na palavra de Deus. Creia na palavra de Deus. E lá fala que depois de muitos dias você o encontrará. Irmãos, começa a confiar no Senhor, que Ele é o Jeová Jireh na tua vida. Comece a crer que Ele não vai deixar nada faltar na tua vida. Porque, irmãos, uma coisa é estar escrito na Bíblia, outra coisa é estar no seu coração a palavra. E, infelizmente, a palavra não tem entrado no coração de muitas pessoas. Muitas pessoas leem, entendem, mas não vivem. E quando você não vive a palavra, de nada adianta. A palavra não vai surtir efeito nenhum na sua vida. Então você e eu, irmãos, nós precisamos mudar a nossa maneira de agir, a nossa maneira de pensar a respeito de dinheiro. E oferta? Pastor, eu não sei quando eu devo ofertar, quando eu não devo ofertar. A oferta, irmãos, é de acordo com o teu coração. É aquilo que Deus propôs no seu coração. Irmão, teve dia aqui que eu estava com dinheiro na carteira, eu tirei tudo, fiquei sem nada, fiquei sem nenhum real. Mas eu dei tudo, porque o Espírito Santo falou para mim: dê tudo. E eu dei tudo. Fiquei sem nada na minha carteira, no banco, em casa, sem nada. Isso é o que, irmão? Fé. Isso é confiar que Deus vai prover amanhã para você. E muitas vezes o Espírito Santo fala para você: oferte. Dê os 20 reais que está na sua carteira, dê os 10 reais, e você retém, e você não ouve, e você não quer ouvir. Você fala: não, do pastor Gilmar, eu vou dar dinheiro para o pastor, eu vou dar dinheiro para a igreja. E aí, irmãos, começa a viver uma vida de avareza. Jesus falou mesmo que nós devemos nos livrar de toda e qualquer avareza. O crente não pode ser avarento. A avareza não faz parte do caráter de Deus. E a Bíblia fala: sede imitadores de Deus, como filhos amados. Deus é o seu Pai, irmãos. Não é a Dilma que determina as coisas na sua vida, é Deus. Não é o seu emprego que determina as coisas na sua vida, é Deus. É Ele quem te dá tudo o que você precisa. Pare, quando você, irmão, crê que você está confiado no seu salário, então você está limitando Deus àquele salário. Pare de limitar Deus. Se Deus quiser te dar 100 mil amanhã, Ele vai te dar 100 mil amanhã. Só que você precisa crer nisso. Eu não sei, irmãos, quanto é que você precisa para resolver sua vida financeira. Mas eu quero que, primeira coisa, você conserte ela diante de Deus. E você passe a crer na palavra do Senhor. Porque Deus tem muito mais para você do que você pensa. A Bíblia fala assim que Ele é poderoso para fazer infinitamente
mais do que tudo que pedimos. Fala assim: Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que eu preciso, que eu peço, do que eu pedi ou pensar. Talvez você está pensando: Deus me manda 20 mil reais para eu arrumar minha vida. Deus me manda 20 mil. Deus me manda 20 mil. Deus vai te mandar 50 mil. Porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Não limite Deus. Deus não é limitado, irmãos. Seu salário é. A empresa que você trabalha é. Mas Deus não é. E nós somos filhos dele. O problema, irmãos, é que o diabo, ele tem enganado a cada um de nós. Você lembra que Jesus, após ser batizado por João Batista, ele sai das águas. Aliás, quando ele foi batizado, desce o Espírito Santo sobre ele, e ele ouve uma voz do céu: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer, em quem me comprazo, em quem me agrado. Só que assim que ele saiu do batismo e foi levado pelo Espírito para o deserto, o diabo começou a tentar ele. E a tentação que o diabo fez sobre ele, não foi para ele transformar a pedra em pão. O diabo falou assim: olha, se tu és filho. E você sabe que muitas vezes, irmãos, o diabo tem cauterizado as nossas mentes e não tem deixado nós pensarmos que somos filhos de Deus. Nas 3 tentações ele fala: se tu és filho, irmão, você é suprido em Cristo. Em Cristo não tem falta. Eu não estou falando que você vai ser milionário, que você vai ter uma casa no Alphaville. Não estou falando isso não. Você vai ter uma BMW. Não estou falando isso. Estou falando que você não vai ter falta. Não se preocupe. Agora, irmão, se você precisar de uma casa no Alphaville, Deus vai te dar. Se você precisar de um avião, Deus vai te dar. Se você precisar. Porque, irmãos, Ele não deixa nos faltar nada. As nossas necessidades estão supridas por Ele. Que você e eu, irmãos, possamos consertar as nossas vidas financeiras diante de Deus. Que você possa dar o seu dízimo, que você possa ofertar além do natural. A Bíblia fala, irmãos, que a antiga aliança, ela era sombra da nova. Ela era sombra. E que nós estamos numa nova aliança, de uma aliança superior, de superiores promessas. Na lei, o homem todo era obrigado a dar 10%. É o dízimo, é obrigado, na lei é obrigado a dar os 10%. Na graça você tem que dar muito mais. Mas já dou os 10%, mas 10%, irmão, é da lei. Você agora vive na graça. Você agora dá o seu dízimo e você oferta. Você agora dá ao Senhor a sua oferta. Você agora vive uma aliança superior, de superiores promessas. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 19, ou versículo 20, fala assim: pois tantas quantas forem as promessas de Deus, temos nele, em Cristo, o sim. Olha só, tantas quantas forem as promessas de Deus, temos nele, em Cristo, o sim. E por meio dele, o amém. Ou seja, todas as promessas da Bíblia, irmãos, em Cristo, já está disponível para você. Todas. De cura, de ter filhos, de ter marido, de ter esposa. Todas essas promessas, irmãos, estão disponíveis em Cristo para você. E Deus não quer que você sinta falta. Só que você tem que agir pela fé. Você tem que começar, irmãos, a se enxergar como filho de Deus. Não deixe o diabo entrar na sua mente, no seu coração e colocar assim: Deus me esqueceu. Não, Deus jamais vai te esquecer. Irmãos, Deus ama o mundo, quanto mais a igreja. A Bíblia fala assim que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o filho dele. Deus ama o mundo, o pecador, irmão, de tal maneira. Imagine você que é filho. Como não é o amor de Deus por você? Abra sua Bíblia aí, no livro de Romanos 8:32. Olha ali, irmãos, vamos ler aquele versículo. Aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou. Está falando de quem? Deus. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Como? Se ele deu o filho dele, que é o mais valioso que ele tinha. Coisas para... Irmão, para Deus te dar 10 reais ou 1 milhão de reais é a mesma coisa. Nós acabamos de cantar um hino aqui que fala assim: que seja feita na terra a tua vontade, como ela é no céu. Tem pobreza?
No céu tem falta? No céu tem doença? Então a vontade dele é que na terra seja feita assim. Na sua vida vai ser feito assim. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Tudo que você precisar, irmãos, está disponível para você. Só que você só recebe isso, irmão, se você crer, se você tiver fé. Se você tiver uma vida de avareza, você não tem como receber isso de Deus. Você precisa entregar ao Senhor os teus caminhos. Você precisa confiar 100% nele. Comece a se ver, comece a se enxergar já realizado naquilo que você está precisando. Viu, Pife? Comece a se enxergar já com a sua empresa montada, vendendo muito. Irmãos, meus funcionários saíram esses dias para a rua, e eles passaram na frente de umas 3 marmorarias, e quando eles chegaram, eles falaram para mim assim: Abdei, Deus te ama mesmo. Aí eu, por quê? Rapaz, marmoraria está todo mundo parado, os funcionários tudo quieto, tudo sentado, e você atolado de serviço. Amém, irmãos? Irmãos, a crise que o país está passando é uma oportunidade do milagre se realizar na sua vida. É uma oportunidade do milagre se realizar e das pessoas verem a glória de Deus sobre você. De ver que Deus está cuidando de você, que Deus está sobre a sua vida, que Deus não está te deixando faltar. O que eu vejo aí fora, irmãos, é só reclamação, só murmuração. É só gente falando que está ruim, que está isso, que aquilo outro. E eles perguntam para você: e como é que está lá? Eu falo: está tudo bem, ó, crescendo. É possível alguém sorrir na tristeza? É. Não é fácil não, mas a sua alegria tem que estar em Deus, não nas circunstâncias. Se você só se alegra, irmão, quando o problema está resolvido, então sua alegria não está em Deus, sua alegria está no problema, na circunstância, está nas coisas. Eu não sei o que você tem passado, irmãos, mas eu quero te falar: coloca um sorriso no teu rosto, que a sua alegria vem do Senhor, a sua alegria vem dEle, e o Senhor tem prazer em te abençoar. Hebreus 11:6 fala assim: sem fé é impossível agradar a Deus. E importa, ou seja, é importante, aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe, e que Ele é, amém. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia. É o que eu estou falando aqui, você precisa crer que Ele existe na sua vida, e que Ele tem prazer em te abençoar. Mas se você tiver fé, tenha fé, irmão, coloca um sorriso no teu rosto e fala assim: está resolvido em nome de Jesus. Já fala assim: meu nome está limpo em nome de Jesus. Deus não quer que você fique com o nome sujo não, viu, igreja? Só que você precisa crer que Ele vai resolver para você. E começa a chamar à existência as coisas que não são. Não, pastor, mas eu ainda não estou vendo. Você não é do povo que vê, você é do povo que crê. Você não vive pelo que vê, você vive pela fé. O meu justo viverá pela fé. Você vive pela fé que você tem em Deus. Creia, irmãos, que a sua situação já está resolvida em Deus. Porque Hebreus 11:1 fala assim, que a fé é a certeza das coisas que se esperam. Se você espera alguma coisa de Deus, irmão, já tenha certeza de que já é seu. Já tenha certeza que o Senhor já te deu. Já tenha certeza que você já está suprido nisso. E a fé é a convicção de fatos que não se veem. Você não precisa ver, você precisa crer que já está resolvido. Já está resolvido sua situação. Em nome de Jesus, chama a existência. Chama a existência. Chama a existência. Como é que você chama a existência, irmão? Falando. Falando. A mulher sunamita, acho que é sunamita, não lembro, estava com o filho morto. E ela vai chegando no profeta, e o profeta: como é que você está? Estou bem. Está tudo bem. Chama a existência as coisas, irmãos. Falando. Porque a palavra está no teu coração e na tua boca. A palavra está perto de você, no seu coração e na sua boca. O espírito da fé é: crie, por isso falei. Esse é o espírito da fé: creia e fale e declare. Pastor, mas eu estou sentindo dor no meu corpo, estou doente, estou enfermo. Mas declare que você é curado em nome de Jesus. Não deixe a enfermidade tomar conta da sua vida. Declare a cura e ande em cura divina.
Ande todos os dias, 24 horas por dia em cura. Não permita que as enfermidades e as doenças te alcancem. Seja guiado, irmão, pelo Espírito Santo. Amém? Estou sentindo a dor, meu corpo está enfermo, estou com febre, mas eu declaro que eu sou curado. E essa doença vai ter que sair. Eu vou dar ordem para ela e ela vai sair do meu corpo. Se Jesus falou assim, irmãos, que esses sinais seguirão os que creem. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome colocarão a mão sobre o enfermo e ele será curado. Se Jesus fala que você tem que colocar a mão sobre o enfermo para ele ser curado, quer dizer que você já tem que ser curado. Porque não pode um doente colocar a mão sobre outro. É porque ele já sabe que você é curado. Deus te vê curado. Você que muitas vezes não se vê. Deus te vê próspero. Todas as coisas estão disponíveis para você. Só que você se vê endividado. Você se vê quebrado. Você se vê desempregado. Deus tem grandes coisas para nós, irmãos. É uma palavra, irmãos, igual eu falei, a gente não tem costume de pregar aqui na igreja a respeito de dinheiro. Não, é uma vez ou outra. Mas se Deus queria que fosse hoje, então é porque muitas pessoas que estão aqui precisam disso. Amém? Que você hoje faça um concerto com o Senhor na sua vida financeira. Dê a Deus o que é de Deus. Amém? Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu achei uma coisa interessante. A noite passada eu tive um sonho que eu recebia um cheque de 42 mil reais. Uai, entendi. Uma pessoa me dava um cheque de 42 mil reais. Num sonho. E eu pegava aquele cheque e olhava, depositava, mas tinha um problema na conta de lá. Aí eu falava para a pessoa assim, ó, o problema está na conta aí, porque a minha conta aqui é desde 93, minha conta é limpinha. Amém? Então Deus tem um presente para mim, está chegando aí. Essa palavra veio. Ela quer. Chegou aqui, nós vamos distribuir aqui, ó. Eu tenho feito um propósito com o Senhor, e esse propósito eu vou honrar Ele. Eu tenho pedido a Deus para que Deus possa me abençoar, que eu quero comprar mais um lote para a igreja, nós construímos uma nova igreja. E eu tenho falado com Deus, se Deus pôr nas minhas mãos, não tem amor a dinheiro, não tem nada. Vou lá comprar mesmo lote, e nós vamos construir a nova igreja, vamos trabalhar para Jesus. Quero é crescer essa igreja, em nome do Senhor Jesus. Tá? É aquilo que é o coração, tá, meu coração está no coração de Deus. O que eu tenho não é meu, é de Deus. Se Deus entregar nas minhas mãos, eu tenho esperado, eu tenho uma promessa de uma bênção aí para vir, que se essa bênção chegar nas minhas mãos, essa igreja vai ser abençoada, em nome do Senhor Jesus, tá? Porque o meu coração é de Deus, nas coisas do Senhor. Eu quero agora, irmão, eu quero contar uma coisa, para uma experiência para os irmãos. Eu lembro um determinado tempo, um moço ganhou uma galinha, frango. Aí ele chegou para o irmão e perguntou assim para o irmão, achei até engraçado. Ele falou, irmão, quanto é que foi a galinha? Irmão, que isso, irmão? Estou te dando a galinha, você perguntou o preço da galinha? Ele falou, não, mas eu queria só saber. Depois eu vou explicar para o irmão por que eu quero perguntar o preço da galinha. Irmão, a galinha foi 10 reais. Ele falou, não, tá. Ele foi lá, tirou os 10% da galinha e deu para Deus. Sabia disso, irmão? Aí o irmão falou, mas irmão, você dizimou a galinha. Ele falou, irmão, eu aprendi que tudo que eu recebo, eu dizimo. Se eu receber uma camisa, eu procuro saber. Se uma pessoa não sabe, eu vou na loja e procuro saber. É tanto, eu vou dizimar aquela camisa que eu ganhei. Porque tudo é de Deus. Ele falou que ele aprendeu. E ele é um homem próspero. Deus deu a ele, entregou nas mãos dele, porque a fidelidade dele, nas mínimas coisas, ele foi fiel ao Senhor. E Deus o abençoou grandemente. Eu quero que você venha até a frente da igreja aqui agora, que nós vamos orar pelo trabalho de vocês, pelo salário de vocês. Vocês vão sair daqui abençoados. Aqueles que estão desempregados, venham aqui à frente, nós vamos ungir você vai sair daqui empregado em nome do Senhor Jesus. Mas Deus quer que você seja fiel. Vem até aqui, ó. Pode chegar aqui à frente da igreja, pode vir. Eu quero convidar os pastores para vir aqui me ajudar a orar.